Mas tu, cujo nome é Jerusalém, te tornaste pior do que todas as tuas parentes, numa linguagem metafórica. A tua irmã, a maior dela, é Samaria. E a tua irmã menor é Sodoma. É nesse nível que tu, que te dizes povo de Deus, que tens um templo ao qual Deus chama de prostíbulo de cultos. É nessa companhia de Sodoma e de Samaria que tu estás, a ponto de que se diz no verso 49: eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Aí a gente fica pensando na iniquidade de Sodoma, achando que sabemos qual foi a grande iniquidade de Sodoma. É que lá havia homossexuais e sexo diverso. Essa é a grande ênfase. Sodoma deu nome ao que nós depois viemos a chamar de sodomia, que é o sexo que não se prende à relação natural e que acontece por todas as vias. Pois bem, olha aqui o que se diz de Sodoma, no conceito espiritual de Sodoma, no pensamento do Deus que deu essa profecia. Esta que foi, eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. A saber, primeiro, a soberba. Primeira iniquidade de Sodoma foi a soberba. A segunda, a fartura de comida. Fartura em abundância sem querer compartilhar com ninguém, sem ser hospitaleira, nem com anjos. A terceira, a tua próspera tranquilidade, que era uma tranquilidade tão próspera que tu ficaste indiferente, incapaz de acolheres o necessitado e o estrangeiro. Olha os pecados de Sodoma listados por Deus. Terceiro foi esse o quarto. Nunca amparaste o pobre e o necessitado. Aqui não se fala de nada, de sexo, de homossexualidade, de coisa alguma. Se está falando é de soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade, indiferença, incapaz de incluir, de amparar, de acolher ao pobre e ao necessitado. E o quinto lugar é dado ao fato de que foram arrogantes. Acharam que eles cuidavam com seu braço e com seu poder da sua própria vitória. Foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim, pelo que, em vendo isto, removi Sodoma dali. Agora você fica aí falando de Sodoma como um lugar de sexo esquisito e se esquece de que para Deus o prostíbulo de cultos era o templo de Jerusalém. A grande meretriz era Jerusalém, que era pior do que as prostitutas que trabalhavam por dinheiro. Ela não dava pelo prazer da promiscuidade e o poder de dizer que pegou os homens que quis e que se entregava à feitiçaria e que não cuidava com amor dos seus filhos, antes os sacrificava em nome dos seus caprichos. Diante de Jerusalém, Sodoma estava bem melhor. Os pecados de Sodoma, todavia, não são esses que na nossa mente foram pregados. O grande pecado é a soberba, que impregna o culto
do prostíbulo do templo. A fartura de pão que não se importa com o pobre, a prosperidade tranquila que não se solidariza com ninguém, o poder pessoal que não é usado para amparar o pobre e o necessitado, e as arrogâncias que produzem e promovem abominações diante de Deus. Esses são os pecados listados e que estão presentes em cada culto, cada igreja, cada ministério, cada Jerusalém. Só que Jerusalém ainda é pior. E Deus diz também a Samaria, que ele chama de a tua irmã mais velha, maior, não cometeu metade dos teus pecados. Há uma medida de pecados. Tem pecado e tem pecado. Tem coisas que passam do limite do humanamente admissível e entram na dimensão do diabo de tanta deliberação perversa. Não cometeu a metade dos teus pecados, pois tu multiplicaste as tuas abominações e arrogâncias, e assim justificaste os outros. Tu pecaste mais do que os outros, pecaste tanto que os outros se tornaram menos pecadores pelo montante das tuas abominações. Tu, pois, leva daqui da minha presença a tua ignomínia, afasta-te de mim. Tu que advogas a tua causa, advogas a causa de tuas irmãs, em razão dos teus pecados, tu tentas dizer que o outro pecador não pecou tanto, para que tu te sintas melhor na tua própria culpa que cometeste, nas abominações que tu fizestes mais do que eles. Mais justas são elas, as tuas irmãs, ou são tuas irmãs, ou são eles, quem quer que sejam eles, do que tu. Envergonha-te logo também e leva a tua ignomínia da minha presença, porque tu vives tentando te justificar em comparação com outros. Sai da minha presença. Pois sabe, eu restaurarei a sorte desses a quem tu te comparas. Restaurarei a sorte de Sodoma. Restaurarei a sorte de Samaria. E farei com que tu vejas isto no meio delas, para que tu carregues a tua própria ignomínia e arrogância, e sejas envergonhado por tudo que fizestes. Tu, Jerusalém, que se dizes minha filha, minha serva, minha mulher, minha esposa, e és a adúltera da minha vida, a mentirosa, a enganadora, a desalmada, a sem coração, a ingrata, a corrompida, que faz cultos de prostituição. Fica sabendo, haverá o dia em que tu olharás para aqueles a quem tu acusas hoje, e eles estarão tão melhor do que tu. Eles, na sua própria dor, olharão para ti e te terão como consolação para eles, dizendo: nós estamos até bem, olha como ficou Jerusalém. Senhor Jesus, permite que entendamos o espírito dessa palavra, dessa metáfora, dessa parábola, dessa história espiritual de relação do teu espírito com a vida humana e com aqueles que entre os humanos dizem que são teus e que te conhecem e que te servem e que andam segundo a tua palavra, e é mentira. E se jactam e se orgulham acerca de outros em relação aos quais eles são infinitamente piores. Por favor, acorda alguns.
abre o entendimento, traze-nos de volta à lucidez. É o que eu te imploro, em nome de Jesus. Amém.